buscai não as riquezas deste mundo de incertezas, que as do céu não dão tristezas. Ó, buscai, e assim buscai, ó, buscai, não as loucuras que só trazem amarguras, mas venturas santas puras. Ó, buscai, e assim buscai. Não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Este é o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Primeiro, nós precisamos examinar o nosso coração, sempre pedir a ajuda de Deus, pedindo que Ele sonde o nosso coração, porque é mais fácil julgar o outro, enxergar o pecado do outro, a fraqueza do outro do que o nosso próprio. Muitas vezes somos cegos à nossa fraqueza, somos cegos ao nosso pecado. Então, com a ajuda de Deus em Jesus, nós examinamos o nosso coração, nós enxergamos o nosso pecado, tratamos com o nosso pecado, levamos o nosso pecado à cruz do Calvário. A cobiça é proibida na Bíblia. O que é cobiçar? É desejar, é querer aquilo que não é nosso. Não cobiçarás a casa do próximo, a mulher do próximo, o servo, a serva do próximo, o boi, o jumento, o carro do próximo, aquilo que é do outro. A palavra de Deus nos diz para nós estarmos contentes com o que nós temos. Paulo nos fala que nós devemos, tendo que comer o que vestir, estejamos contentes. Mas muitas vezes, em vez de querer mais de Deus, nós estamos o tempo todo querendo aquilo que a carne, nos motiva a ter. Então, Tiago 1, de 13 a 15, nos diz o seguinte. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. A palavra de Deus nos orienta sobre a cobiça. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Precisamos identificar a nossa cobiça, porque o inimigo ele já nos ronda. A Bíblia diz que como um leão, ele nos ronda querendo nos tragar. Do que o leão gosta? De carne. De que o lobo gosta? De carne. Satanás é comparado a um leão. Ele não é um leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus, o rei de todos os seres humanos, o rei dos reis. Mas Satanás quer se fazer leão, quer ser Deus. Então, ele fica observando a nossa vida, nossas fraquezas, nossas tendências. A Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não é Deus que tenta. Nós somos tentados da nossa própria cobiça. Mas é muito importante identificar essa cobiça e pensar nas consequências daquela cobiça, daquele desejo. Onde isso vai me levar? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós precisamos, como diz a palavra de Deus em Romanos 12, 1, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Isso vai nos ajudar
a vencer a cobiça. Nós precisamos identificá-la e pensar nos resultados dela. Eu desejar o marido da outra, onde isso vai me levar? Quais as consequências disso? Pode ser de início muito bonito, apaixonante, a casa do outro, o empregado do outro, os bens do outro, desejar o que é do outro. Mas isso, como diz a palavra, é pecado. Deus proibiu, não cobiçarás o que é do outro. Então eu preciso confiar em Deus e lidar com a cobiça do meu coração. Somos pecadores, mas precisamos lidar com essa cobiça, identificá-la, pensar nos resultados, renovar a minha mente e lembrar da palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar. Se nós renovarmos a nossa mente, meditarmos no que Deus diz, isso vai nos ajudar a lidar com a cobiça. Reconheça a cobiça. Escolha, né, o que realmente é importante para você. Não aquela paixão, não aquele desejo desenfreado, mas lembrando, querido, que tudo é vaidade. Vamos vencer a cobiça, vamos escolher aquilo que realmente importa. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6:21, que onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Qual é o meu tesouro? O que eu realmente valorizo? O que importa realmente? Não vamos fazer escolhas erradas naquilo que vai passar e vai deixar consequências ruins. Pode me fazer perder o eterno e com certeza fará eu perder o que realmente é importante. Como Jesus disse, o que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então eu preciso ser racional. Isso é uma escolha. Primeiro, identifique a cobiça. Reconheça que há consequências de se entregar àquele desejo intenso. O pecado concebido vai gerar morte. Defina o que realmente importa. Faça escolha para o que realmente importa. Onde está o teu tesouro? O que você realiza? É como diz o Senhor Jesus a respeito até de desejos intensos de paixão. Muitos se fazem eunucos pelo reino dos céus, renunciam aos seus desejos, até mesmo se tornando solitários por causa do reino dos céus, porque o reino dos céus realmente importa. Provérbios 4:23 nos diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não é negar que há um desejo, mas guardar o meu coração. Leve tudo para o Senhor, seu Salvador e Senhor, que deu a vida por você, deu a vida por mim e por todo que quiser receber do seu amor, da sua redenção. Todo que quiser ter vida eterna, não perecer, para um mundo passageiro, pecador. Leve o seu coração para o Senhor. Então é necessário guardar o coração. Muitas vezes o desejo é tão intenso, na maioria das vezes é muito intenso, mas se formos ao Senhor e nos prostrarmos, nos humilharmos, identificarmos a cobiça, mas reconhecermos que as consequências virão e fizermos a escolha, não pelo que é passageiro, mas pelo que é eterno, isso vai nos ajudar, nos dar força para vencer a cobiça. 1 João, no capítulo 2, diz assim, versículo 15, 1 João 2,15, não ameis o mundo. Será que eu posso escolher a quem eu amo? Ah, querido, esse coração enganador e perverso pode amar a pessoa errada, pode amar a coisa errada. Cada um é tentado na sua cobiça, mas nós podemos escolher o que amar. No momento inicial, quando a cobiça está fervendo, pode parecer muito difícil, mas no final, a colheita será boa se você vencer o desejo errado. Não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amor não é simplesmente um desejo, mas é uma escolha diária. Eu escolho amar o meu marido, cuidando dele, lavando as roupas, da casa, fazendo a comida, tratando bem, levando minhas fraquezas à cruz do Calvário, com a ajuda, com a graça que há em Jesus, porque sem Jesus nada podemos fazer. Eu escolho preservar a família, fazer morrer a natureza terrena. Não ame o mundo, é uma escolha, amor é ação. Deus amou o mundo que deu seu Filho. Não foi fácil para Jesus. Jesus, ele colocou diante do Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não era um momento fácil, mas ele escolheu amar e nos amou até o fim. Escolha amar. Pense no que realmente importa. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que agrada aos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meu querido, fazer escolhas impulsivas pelo desejo da carne é caminhar para a morte. A Bíblia diz que quem caminha na carne caminha para a morte. As consequências virão e serão terríveis, e muitas, para a eternidade. Então, seja alguém que identifica a cobiça, que faz escolha pelo que ele é eterno e vença a cobiça. 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Então o Senhor nos instrui na sua palavra como vencer a cobiça. Vamos lidar com ela. Ainda em 1 Coríntios, a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 10, vamos ler também esse texto sobre como lidar com a cobiça. 1 Coríntios 10, o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ninguém é forte nesse sentido. Todos nós podemos ser tentados. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação. O versículo 13, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não dei conta, foi acima das minhas forças. Mentira! Você não levou essa cobiça diante daquele que podia te ajudar. Deus, o Eterno, pode, nele podemos todas as coisas. Às vezes, muito esse versículo é usado de Filipenses: podemos todas as coisas, para ganhar dinheiro, para conquistar algo que eu quero. Mas, querido, nós precisamos lembrar que o que nós mais precisamos é ser e não ter. Ser santos como Ele é santo, vencer o pecado, porque o pecado só vai nos fazer mal. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Confesse a palavra de Deus: eu posso vencer essa tentação. Leve a cruz, identifique-a, faça escolhas. Eu escolho Jesus, eu escolho ser santo, eu escolho o que é eterno. Você pode vencer a tentação. A tentação é uma oportunidade de pecar, mas você pode escolher vencer a tentação com a ajuda de Jesus. Ele te enviará escape para que você possa suportar. Como vamos gastar a nossa vida? Vamos fugir da impureza, como diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 18. Fugir não é ser covarde. Fugir é saber que eu sou fraco, mas que eu posso vencer. Jesus muitas vezes fugiu da morte, porque não era o momento.
Fugir da impureza, 1 Coríntios 6,18. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Foge das más companhias, foge dos lugares que te levam a pecar, foge daquilo que te contamina. Programas, filmes, séries que te fazem fraco. Escolha coisas boas. Há muitas coisas boas. Nós não podemos ser como Adão. A história já está aí registrada. Deus deixou para ele de todas as árvores, mas havia uma que ele não podia comer. Todas as árvores. Há muita coisa boa. Há muitas coisas, muitas escolhas boas que podemos fazer. Não falta coisa boa para nós fazermos. O mundo é mau, o mundo está cada vez mal, mas Deus nos dará escape no meio da tentação. Fugir da impureza, fugir das más companhias. O que adianta você ter muitos amigos, mas não ter o amigo fiel que é Jesus, com quem você pode abrir o coração, amigo fiel que deu a vida por você? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida por nós. Se você desprezar o amor de Deus, o que será da eternidade? Você não pode querer a eternidade, que a Bíblia descreve em João 17. A vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus. Então, se eu desprezar o meu relacionamento com Deus e trocá-lo por coisas passageiras que eu cobiço, não restará um relacionamento com meu esposo fiel que deu a vida por mim. Vamos fazer da nossa vida aquilo que Timóteo, o apóstolo Paulo, recomenda a Timóteo. Então, que você não cobice o que é do outro. 1 Timóteo 6 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Sim, piedade com contentamento. 1 Timóteo 6, agora o versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Meu querido, não é o ter. Vamos, até mesmo grandes psiquiatras como Augusto Cury reconhecem, ensinam que a vida de contentamento não é de grandes coisas, de uma casa melhor, de uma mansão melhor, mas o que nos faz estar contentes dentro de nós são as coisas simples da vida. A comida mais saudável é aquela comida mais simples, mais próxima da natureza. A roupa mais gostosa é aquela roupa velha, simples, que nos faz ter conforto. Muitas vezes aquela roupa maravilhosa, às vezes é bem apertado, o sapato mais apertado, novo, mas desconfortável. Vamos raciocinar, meu querido, que nós não precisamos de muito para estar bem. Tendo sustento que com que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens da ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Que Deus te abençoe, querido. Deus sabe o que fala. Não cobiçarás. Vamos por algum tempo, meu amado, parar com os cultos no YouTube, com as pregações no YouTube. Elas estão aí no canal, você tem liberdade de acessá-las quando quiser, mas agora vamos ficar apenas com o culto na igreja, pregando a palavra na casa de oração. Que Deus te abençoe, que você possa andar
na presença de Deus, em nome de Jesus.